E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos à nossa quinta aula da jornada e da nossa segunda semana do Tarô Integrativo Sistêmico. E hoje é uma das aulas mais densas. Se você não tiver pego papel e caneta, dá um pause, já vai buscar papel e caneta, porque hoje tem bastante informação. Hoje a gente vai entender melhor a estrutura dos arcanos menores, estudando a simbologia dos números de 0 a 10. Vamos fazer uma introdução aqui à simbologia desses números para que você possa compreender, associando a simbologia dos números à energia dos naipes, o que é que cada uma das 40 cartas numeradas do tarô querem dizer. É claro que aqui eu não vou conseguir passar por cada carta individualmente, mas a intenção aqui é que você possa compreender a estrutura para que, através dos seus estudos, você consiga fazer esse link entre o significado do número, o significado do naipe e o significado da carta. Aqui a ideia é te dar a base para que você tenha uma prática mais pensada, mais consciente do tarô e menos baseada em decoreba, tá bom? Então, você vai assistir agora a aula, essa aula também é uma aula do curso regular, tá bom? E aí, no final, eu volto com uma instrução para você, caso você queira ter uma tiragem sua analisada sistemicamente no domingo, que é o nosso encontro ao vivo. Então, fica comigo, no final eu volto para a gente conversar mais um pouquinho. Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos iniciar o estudo das cartas numeradas. Já estudamos as cartas da corte, nesse momento você já entende a estrutura das cartas da corte, compreendendo que cada imagem combinada com o naipe vai significar aí um tipo de personalidade, uma maneira de perceber e se colocar no mundo. E aí a mesma lógica que a gente teve para compreender as cartas da corte, a gente vai ter agora para compreender também as cartas numeradas. A ideia aqui não é que você decore os significados, até porque são 78 cartas, é bastante coisa para decorar, por mais que a sua memória seja muito boa, acaba sendo muito conteúdo para você simplesmente decorar. E se você decora, você vai acabar tendo uma interpretação muito engessada. Mas quando você compreende a estrutura, quando você compreende como o significado do arcano é formado, fica muito mais simples de você entender na hora que aquela carta cai na sua leitura do que ela está falando. E se você tiver um tarô como o de White, por exemplo, quando você está começando, fica muito mais fácil de você fazer as suas interpretações. Então, aqui a minha ideia é fazer uma introdução à simbologia dos números, como você já conhece aí os significados dos naipes, o que os naipes trazem em termos de manifestação, né, nas 4 esferas de manifestação, pensamento, emoção, instinto e materialização, você vai fazer a ponte com o número que está na carta, e isso vai te ajudar a ter uma ideia do significado. É claro que é importante você estudar cada uma das 40 cartas dos arcanos menores para você saber do que cada uma delas trata, mas com essa estrutura vai ficar mais fácil de você se localizar dentro aí desse universo. Então vamos começar aqui. A gente começa falando do zero. E por que eu trouxe o zero para vocês, pessoal? Eu trouxe o zero aqui porque eu acho importante conceitualmente a gente compreender esse número, mesmo que ele não apareça sozinho ali nos arcanos menores, nas cartas numeradas, né? Ele vai aparecer só no 10. Mas eu achei importante trazer, porque eu acho que ele começa um conceito, um raciocínio que vai nos ajudando a crescer aí em relação aos outros números. Por exemplo, fica difícil explicar o 1 se a gente não entende bem o zero. Então, o zero tem algumas curiosidades muito interessantes, porque ele não é um número muito antigo, ele não é muito conhecido há muito tempo. Ele, inclusive, foi desconhecido até o apogeu da Idade Média, a ponto de não existir zero em algarismos romanos. Ele surgiu na Índia, chegou na Europa há mais ou menos uns 1000 anos. Seu nome vem do latim nulla e significa nenhum sinal. E houve esforços para proibi-lo, né? A humanidade, com essa mania de não gostar de novidades, tentou proibir o uso do zero, inclusive. Inclusive, a igreja também participou desse movimento. Por que não conseguiu proibir? Porque é mais fácil fazer conta com zero. Então, em função desse lado mais prático, não foi possível abolir o zero, mas que tentaram, tentaram. Ele remete ao círculo, que é um dos mais antigos símbolos conhecidos, né? Eu trouxe aqui para vocês alguns desses símbolos, a gente já vai falar deles.
E a gente tem aí alguns exemplos: o ovo, a gruta, a roda, o colo, o Ouroboros, que é essa cobra aqui, ó, na primeira figura da esquerda, perdão, na figura do meio aí, onde você tem essa cobra que está comendo o próprio rabo, né? É uma referência a esse todo, né? Aos ciclos também, e a aliança de casamento. Aqui nós temos a pré-manifestação, as possibilidades infinitas, a totalidade pré-consciente, a abrangência, a perfeição, a eternidade, o caos criativo e o poder de modificar a realidade, né? De uma hora para outra, inclusive. O número zero, quando está à direita, ele multiplica tudo por 10 e como multiplicador, ele é um número nulo. Ele aparece nas cartas numeradas apenas nas cartas de número 10 e ele remete tanto ao todo quanto ao nada. Então, ali no zero, a gente encontra tudo que existe e, ao mesmo tempo, a gente não encontra nada manifestado, como a gente estudou lá no arcano número zero, no louco, né? Então, tudo pode acontecer, inclusive nada, porque no louco a gente não tem nenhum tipo de garantia. O louco, ele se liga muito com a simbologia do número zero. Aí nós temos algumas ilustrações desse número, né? Então a gente tem o primo mobile, que é Deus, né? Como o imóvel motor do firmamento que se movimenta em círculos. Então a gente tem essa ideia aí de que toda a realidade está contida nesse círculo que é sustentado por Deus. Depois a gente tem o Ouroboros, que é uma figura também que traz para a gente a ideia de eternidade, de renovação dos ciclos, que é quando a cobra ela engole, né? Ela tá trocando de pele, então ela fica circulando ali dentro da pele. Isso, inclusive, acontece mesmo, né? Na vida real. E a gente tem aí o círculo astrológico, que também traz para a gente essa ideia de que a nossa existência tem infinitas possibilidades, mas ela está contida aí num círculo, né? Todas as possibilidades da vida de cada pessoa estaria contida nesse céu de nascimento, né? Que é representado com um círculo aí ao redor. No 1, nós temos a diferenciação. Então, daquele mundo de possibilidades que nós temos contidas no zero, que na verdade são só possibilidades, não é uma coisa manifestada e, portanto, também não é ao mesmo tempo que é tudo é nada, nós tiramos uma dessas possibilidades para manifestar. Lembra lá do mago, do arcano número 1? Então, quando ele observa, quando ele vislumbra uma realidade, aquilo passa a existir. Então, do incalculável, aqui eu coloquei do 1 incalculável, mas é do incalculável, surge o 1 contável. Então, aqui dá para a gente contar, né? No zero, a gente não tem como contar, não tem como aferir, porque a gente não sabe realmente o que está ali. No 1, a gente sabe, é isso que eu vou fazer, é gravar uma aula, por exemplo, né? Essa é a possibilidade das milhares de coisas que eu poderia estar fazendo, agora eu estou fazendo isso. Então, o 1 é essa atenção dirigida para a realização de uma possibilidade específica. Temos aqui também o surgimento da polarização, ou seja, a polarização é a realidade dual, né? O yin e o yang. Aqui a gente tem o princípio yang, a gente tem a energia masculina, que é a energia de manifestação, né? Tanto que aqui o passo do zero para o 1 é do nada para o ser. E aqui nós trazemos o exemplo do Big Bang, né? Do 0 para o 1 é um passo muito maior do que do 1 para 1 milhão. Por quê? Porque do 0 não existia nada. No 1 passa a existir. Agora, do 1 para 1 milhão é simplesmente uma questão de crescimento, de multiplicação. Mas do 0 para o 1 realmente é um passo bastante importante. Do nada para que alguma coisa surja. Aqui nós temos a unidade geradora, né? Que não é mais o indiferenciado. Então, aqui a gente tem o princípio de cada naipe, a energia que cada naipe traz para a realidade, mas ainda não temos uma grande promessa de realização. Então, aqui é só um começo. Quando a gente fala do as, a gente está falando só de um princípio. Um as de ouros é riqueza. Tem até algumas pessoas que interpretam assim, mas não é, gente. Por quê? A gente tem uma sequência de 10 arcanos. A riqueza, a prosperidade está lá no fim. Então, lá no fim é quando nós demos todos os passos para alcançar a máxima realização. Quando a gente está aqui no 1,
Quando a gente está nesse primeiro passo, é como se a gente tivesse uma espiga de milho. Essa espiga de milho, o que que eu posso fazer com ela? Eu posso comer ou eu posso plantar para multiplicar, para se tornar um milharal. Então, no 1, a gente tem o princípio do naipe, mas a gente ainda não tem a máxima manifestação. É importante isso quando você estiver estudando aí as cartas dentro, né, do significado de cada uma. Aqui nós temos a concentração do elemento, a consciência do elemento. Então, no As de Ouros, eu sei que é uma questão material, eu sei que é o início de um novo caminho, eu sei que é algo que está começando, que é material, que vai retornar em transformações materiais, em dinheiro, em materialização de alguma forma. Do As de Copas, eu sei que é uma questão emocional, que tem emoções ali envolvidas e assim sucessivamente. Então, tem uma consciência do elemento ali. Singularidade é a parte indivisível de todos os outros números, que é inerente a toda a criação. Então, é aquela coisa. No 0, a gente não tem essa noção do que pode se manifestar. No 1, a gente tem. E ali é o começo de todas as coisas. Então, é como se fosse o princípio, como se fosse aquela primeira partezinha. Foi ali o primeiro passinho que você deu. E dali você pode chegar em lugares inimagináveis. Mas o 1, ele traz essa ideia do primeiro, do comecinho. E como parte, como algo que seja contável, a gente está falando da parte indivisível, não dá para ser menor que 1 dentro dessa perspectiva, dentro dessa simbologia. E aqui a gente tem o polo ativo ou masculino, como a gente já falou aqui, né? A gente lembra do mago. O mago é uma figura masculina, a energia do 1 é a energia masculina, que é a energia do Big Bang, a energia da explosão, a energia do de repente estou aqui, né? Não tinha nada aqui, agora eu apareci. Então, essa é a energia do 1. E aí eu trouxe algumas figuras, né? O Eterno de William Blake, onde o criador rompe com o círculo, 0, com seu braço, 1, e cria o mundo, 2. A gente já vai falar do 2. Olha que interessante isso, né, gente? O 1, ele é o princípio da polaridade. Então, a nossa realidade é dual. Para que, quando começa a existir o 1, a gente já começa a subentender o 2. Por quê? Porque dentro, conforme a gente vai ver aí no 2, dentro da dualidade, a gente tem a luz e a sombra. Se eu tivesse só luz, eu não seria capaz de enxergar. Então, a sombra é necessária até para que eu consiga enxergar, para que eu consiga, de fato, materializar coisas, né? Então, quando surge o 1, ele já é o caminho para o 2. Então, essa pintura ela é uma pintura realmente que ela traz aí um poder de síntese de informação bastante grande. Depois tem a mandala de Edelgar von Bingen, nome difícil. E aí, nessa mandala, você vê aí uma pessoa no meio do vazio, né? Então, é a possibilidade da manifestação em meio ao nada. E na terceira figura, a gente tem o 0 com as infinitas possibilidades, e no meio uma possibilidade para a qual eu olho e essa possibilidade pode se manifestar. Depois a gente vai para o 2, que é a consciência e dualidade. Então a gente começa lá com 1, tem o 0, do 0 eu escolho 1, do 1 vem o 2, né? Então a gente tem o polo oposto, a outra alternativa, a consciência da luz e da sombra. Só luz não dá para a gente enxergar. Só luz não tem realidade, a nossa realidade é dual. E aí a gente lembra o quê? Que lá nas cartas numeradas, quando a gente está falando dos arcanos número 1, a gente está falando, na verdade, do princípio do naipe. A gente ainda não tem materialização na maioria das vezes. Então, é princípio, é a consciência. Estou começando aqui um novo caminho material. Estou sentindo muitas coisas. Ainda não é um amor correspondido, ainda não é uma mudança que vai realmente resultar em alguma coisa, não tem resultados previstos. É só é só a consciência de que muitas coisas podem ser, muitas coisas podem acontecer. Um passo foi dado, só que esse passo é só o primeiro dentro de uma caminhada. Quando a gente chega no 2, a gente começa a ter a possibilidade de transformação, porque aqui eu já tenho o jogo da realidade dual. Então, eu tenho a luz e a sombra, eu tenho o trabalho e descanso, eu tenho feminino e masculino. Feminino e masculino, inclusive, é que através do atrito vão gerar a vida, no 3, né? Na Imperatriz, quando a gente fala dos arcanos maiores. Então, aqui
a gente tem essa consciência de luz e sombra. E é importante entender que no 2, tudo que a gente olha no 2 tem o mesmo valor. Então, 2 de paus, 2 de copas, 2 de espadas, 2 de ouros, nós estamos olhando para dois aspectos daquela energia que tem o mesmo valor. E aí, dentro de cada naipe, a gente vai entender como que isso se manifesta. Por exemplo, 2 de espadas, duas ideias, duas formas de ver o mundo que têm o mesmo valor. A minha forma de ver, porque a minha não tem mais valor que a forma de ver do outro. E o que que isso quer dizer de forma prática, né? Que é preciso conciliar. Então, eu preciso coexistir com essas duas realidades. Quando a gente fala no naipe de paus, a gente tem duas forças opostas de igual valor, que pode resultar, inclusive, em paralisação. Na herança da mentalidade patriarcal, nós temos aí a definição do 1 como a claridade e a luz, e o 2 como a sombra, a dúvida, a discórdia e a ambiguidade. Se a gente lembrar lá de Adão e Eva, Adão estava inocente lá no paraíso, de boa, vivendo a vida dele, de repente Deus foi lá e deu uma mulher para ele. O que a mulher fez? Levou ele para o pecado. Então, existe essa mentalidade, existe essa memória simbólica de que o feminino ele vai representar a sombra, a dúvida, a discórdia e a ambiguidade que está relacionada com o 2, tá? Mas de verdade não existe um valor negativo relacionado com isso. Por quê? Porque a realidade é dual, precisa ter outro lado, né? Então você não saberia o que é se sentir alegre se em alguns momentos você não se sentisse triste. Então, na verdade, o 2 ele representa só o outro lado. Aqui nós temos o eco, o reflexo e o conflito. Então, lembra lá que eu disse, os dois elementos, né? As duas unidades que formam o 2, elas têm igual valor. Então, tem essa característica da repetição, tem essa característica do refletir, do eu estar vendo no outro algo que é meu, e tem também o conflito. Aqui nós temos a possibilidade do equilíbrio em tensão, a gente tem também a experiência da divisão e o polo passivo, que é o feminino, lembrando lá da sacerdotisa, arcano maior número 2. Então, a gente tem a expulsão do paraíso de Giovanni de Paolo, Adão e Eva 2 são expulsos do paraíso, círculo para o mundo das polaridades. Então, eles saem daquele lugar onde eles tinham lá todas as possibilidades, eles vão para o mundo da polaridade, que é luz e sombra, né? O conhecimento do que é bom e do que é ruim, o que é bom e o que é ruim. A gente tem aí essa dualidade que está expressa nessa simbologia de se comer o fruto da sabedoria. Depois a gente tem a linha que une dois pontos aí embaixo, e a ressurreição de Cristo, onde ele retorna da multiplicidade para a totalidade. Então, Cristo se fez homem, veio para a terra, viveu o que ele precisava viver, e aí ele é ressuscitado e ele volta para a unicidade, ele volta para o todo, né? Então, ele sai dessa dualidade que seria aí a jornada de todos os seres humanos, né? Quando encarnam, vem para cá, vive o que tem que viver e depois de integrar todas as experiências, é muito interessante a gente pensar nessa coisa da integração, né? Quanto mais a gente consegue acolher do outro, da realidade, quanto mais a gente consegue equilibrar essa coisa da dualidade, perceber que tudo pertence, que o bom e o ruim, o bonzinho e o malzinho, na verdade, não passam de julgamentos nossos, mais a gente consegue ir trazendo todas as possibilidades de manifestação e de uma certa forma isso conversa com essa ideia de ressuscitar e de voltar para a unicidade, de voltar para esse lugar onde nós somos conectados com tudo que existe, né? E não apenas um indivíduo, uma possibilidade de manifestação. Depois a gente vem para o 3, que é o símbolo da força vital. Lembra lá que o 3 nos arcanos maiores, ele fala da imperatriz, né? Que é justamente quando a vida se manifesta. Na imperatriz nós temos a mulher grávida, nós temos a mãe, nós temos a vida que está surgindo, né? E aqui a gente tem a incorporação do espírito ao binário, a união do 1 e do 2 soma 3, né? O novo que surge através da unificação dos opostos, homem e mulher é igual a filho, tese e antítese é igual a síntese. Então, os opostos se juntam e formam uma terceira alternativa, uma terceira realidade. Manifestação da realidade com as suas fases. Então, nós temos o nascimento, vida e morte, as deusas tríplices, né?
nós temos aí essas fases da vida que estão manifestadas em ciclos de 3, né? Nascimento, vida e morte, deusas tríplices. No 3, nós temos as coisas acontecendo. Então, nos contos de fada, por exemplo, a gente tem ali, tem um conto no livro Mulheres que Correm com Lobos, que se chama Donzela Sem Mãos. E o diabo, ele vem para buscar a moça, ele tenta 3 vezes, não consegue na terceira, acabou. Tem os 3 pedidos ao gênio, tem as 3 marteladas no leilão, tem os 3 vivas a um homenageado, a gente bate 3 vezes na madeira, né, para evitar o mau agouro. Então, existe aí essa tradição do 3, né? Porque no 3 é que as coisas acontecem. E nós temos a transformação pela eclosão do novo. Então, aqui a gente tem mais uma vez a ideia de nascimento, a ideia de uma nova vida que se inicia. Daí a gente tem algumas ilustrações, né? O tripode, que é o banco de ouro com 3 pernas do oráculo de Delfo, que tem essa simbologia aí do 3. Nós temos o triângulo e nós temos papai, mamãe e bebê, né? Que tem aí essa tríade, né? Onde uma família inicia, onde uma família começa, né? Onde a união do masculino e feminino faz com que se manifeste uma nova vida. Daí a gente vai para o 4, e no 4 nós temos a ideia de estruturação e ordem. Quando o 4 aparece lá nas cartas numeradas, ele vai falar sobre a organização daquela energia do naipe. A gente pensa, por exemplo, no 4 de ouros, a gente está falando de uma estruturação financeira, quando a gente fala do 4 de paus, de uma organização das nossas energias, comprar uma agenda, se organizar, colocar cada atividade no seu tempo de forma que a gente possa realizar tudo que a gente precisa realizar. A vida, ela é estruturária nessa matriz quaternária, então nós temos 4 elementos, estações, 4 pontos cardeais, 4 fases da vida, 4 funções psicológicas, 4 paredes e muitas outras estruturas onde nós teremos 4 lados, né? Onde nós teremos esse número 4 aparecendo. Aqui tem a ideia de organização, de planejamento, de pensamento racional para materializar a partir da vontade dentro da estrutura terrena. No 4, a gente tem uma coisa muito interessante que se refere a essa frase aqui, que é atribuída a Maria, irmã de Moisés, que é assim: olha, o 1 torna-se 2, o 2 torna-se 3 e o 3 torna-se 1 como o 4. O que isso quer dizer? Isso está falando, na verdade, do quanto que nós atingimos o nosso potencial enquanto seres humanos quando nós integramos o arquétipo patriarcal que tem a ver com o número 4. Tá? No tarô, nós temos lá nas cartas maiores, dos arcanos maiores, nós temos o imperador. Então, no imperador, eu deixo de ser dependente das minhas sensações e necessidades corporais e também da minha relação caótica com a natureza. No 4, eu me programo. Eu sei que eu tenho fome todos os dias, então eu planto e guardo um pouco da minha produção para quando vier o inverno eu não precisar ficar me expondo ao perigo para conseguir alimento. Então, aqui no 4 é quando a gente começa a se organizar em sociedade, é quando nós criamos o Estado de Direito, as leis, né? A própria organização da vida. Então, aqui é onde nós nos tornamos de fato diferentes de todos os outros seres que habitam o planeta, porque até então nós éramos seres nômades que viviam aí procurando comida de um lugar para o outro, se expondo a todos os perigos. Então, no 4, nós nos tornamos de fato autônomos. Nós continuamos tendo a nossa ligação com a mãe natureza, mas ali a gente realmente consegue se sustentar nas nossas próprias pernas. Então, aqui a gente tem essa aquisição desse status de seres humanos. Então, aqui a gente se torna um como o 4. Aqui a gente tem a figura do pai, né? Aquele que vai impedir que nós sejamos engolidos pela mãe, e temos também a segurança do mundo material. O que é esse ser engolidos pela mãe? Esse ser engolido pela mãe é ser engolido tanto pela mãe mesmo, né? Então, na relação com a mãe, é importante que em algum momento a gente tenha aí esse contato com a função paterna, porque a função paterna é que vai nos dar disciplina, é que vai nos levar para o mundo, é que vai fazer com que a gente vá conhecer o que tem além da porta da nossa casa, né?
E aqui também, essa mãe, ela também representa as nossas sensações, os nossos desejos primitivos. Então, a partir da integração dessa função paterna, a gente consegue não mais ser engolidos pelos nossos desejos e pelos nossos instintos. Então, a gente consegue começar a usar a racionalidade. E aí, eu trouxe para vocês algumas figuras, né? A gente tem aí a cruz, o quadrado, e a gente tem esse esquema onde você tem sentimento, sensação, pensamento e intuição. Então, essas 4 funções psicológicas, elas também estão organizadas nessa matriz de 4, né? Trazendo mais uma vez aí essa ideia de estruturação e de ordem. Eu falei um pouco sobre o MBTI lá na aula sobre naipes e figuras da corte. Depois a gente vai para o 5, e no 5 nós temos o sentido, a transcendência, a superação. Então, aqui nós vamos falar da transcendência da esfera material e a busca de um sentido maior na nossa vida. A gente fala da quinta essência, da possibilidade de ir além a partir do conhecimento de algo do passado, do começo do caminho de subida da nossa consciência, da nossa religação com o divino, inclusive daqui vem a palavra religião, né, que vem de religare. E aqui a gente tem a ideia tanto de evolução quanto de involução. E eu trago aqui os exemplos dos arcanos maiores, números 5 e 15. No 5, nós temos o Hierofante, que trata justamente desse conhecimento daquilo que aconteceu no passado, que pode nos salvar de cometer os mesmos erros, de cometer os mesmos equívocos e entrar nas mesmas situações difíceis. Então, a gente evolui. Eu não preciso caminhar um caminho inteiro que já foi trilhado pelos meus ancestrais para compreender que determinadas coisas não são boas, que determinadas coisas não vão dar no lugar bom. Então, a gente pensa, por exemplo, aqui nos 10 mandamentos, né? Onde tem coisas muito básicas, não matarás, não desejarás a mulher do outro. Então, ali, quando surge esse tipo de lei, esse tipo de regramento, e a gente pode pensar até nos dias de hoje, onde nós precisamos criminalizar alguns comportamentos como racismo, como a violência contra a mulher, por exemplo, de uma maneira diferenciada, porque nós já sabemos que existe uma tendência a se cometer histórica que tem a ver com coisas que aconteceram no passado, esse tipo de crime, e que nós não chegamos num bom lugar se nós mantemos essa cultura, se nós mantemos esses mesmos comportamentos. Então, aqui no Papa ou no Hierofante, a gente tem essa memória dos ensinamentos daquilo que foi feito no passado e que não deu certo, e a gente começa a criar algumas formas de tentar evitar que aquilo volte a acontecer através de passar esses ensinamentos para frente. Mas a gente tem a ideia também no demônio de involução, especialmente lá no tarot de White, onde nós temos o pentagrama invertido, né? Então, no pentagrama invertido, a gente tem aí essa ideia de degradação, né? Então, quando nós não estamos conectados com esse sentido mais profundo, isso pode levar para um lado de involução. E nós temos também a ideia de profundidade, né? Por que que a gente tem a ideia de profundidade? Porque aqui nos números a gente sempre relaciona esses números com figuras geométricas. E quando a gente olha para um pentágono, o pentágono não pode cobrir uma superfície sem deixar espaços vazios. Ou seja, na superfície a gente tem ali um significado, mas existem espaços vazios, existem espaços que podem ser explorados. A gente pode olhar, coloquei que o significado está na superfície, mas na verdade o que eu quis dizer é que o significado não está na superfície, tá? Então, ali, na profundidade do pentágono, a gente tem ali várias coisas que a gente pode questionar que não vão aparecer de cara para a gente, tá? E aí nós temos aí o homem vitruviano, né? Que se relaciona com essa imagem da estrela aí de 5 pontas e percebendo que a essência do pentágono ela está no centro e sempre deixando aí esses espaços vazios. Daí a gente vai para o 6 e no 6 nós encontramos a beleza daquilo que a gente ama. Aqui nós temos a ideia de equilíbrio, de perfeição, de perfeita unificação dos opostos, permitindo uma manifestação bela e prazerosa no mundo.
Nós temos também a capacidade de unir a totalidade da criação de maneira perfeita, a união entre masculino e feminino, né? O sexo faz parte desse simbolismo dessa união perfeita. Nós temos também o hexagrama, né? A estrela de 6 pontas, que são formas que estão contidas na flor da vida, que é o modelo através do qual o universo se organiza. A gente lembra aqui da geometria sagrada, né? Ela está organizada a partir do hexagrama. E por que que o 6 está relacionado com a ideia de sexo, né? Como eu disse no slide anterior. Porque se você olhar aí no seu canto esquerdo, você vê essa estrela de 6 pontas. Perceba que essa estrela, que simboliza a perfeição, ela tem um triângulo voltado para cima, que é um símbolo antigo da energia masculina, e ele tem esse triângulo voltado com a ponta para baixo, que é um símbolo antigo do feminino. Então, nessa estrela, feminino e masculino se unem de maneira perfeita. E aí a gente tem a geometria divina da flor da vida, acima aí da estrela, e também se manifestando em diversas estruturas da natureza, como, por exemplo, nos favos das colmeias. Na estrela de 6 pontas, nós temos os símbolos dos 4 elementos se unindo e formando esta estrela, né? Então, a gente tem ali o símbolo do fogo, que é esse símbolo do masculino, que é o triângulo voltado para cima, o da água, que é o triângulo voltado para baixo, o do ar e o da terra, né? Da maneira como está descrito aí. E temos também o cubo com 6 lados, que quando aberto é como a planta de uma igreja. Então tem aí toda uma simbologia sagrada, toda uma simbologia que vai remeter a muitas questões muito antigas e muito profundas. É um número que vale bastante a pena nós estudarmos. E aí, nos arcanos menores, nas cartas numeradas, o 6 ele vai estar ligado com a ideia de perfeição, né? Então, ele vai estar ligado com a ideia de uma aplicação dos nossos conhecimentos de maneira muito perfeita para melhorar a nossa vida, com reconhecimento profissional, com equilíbrio nas relações e também com o prazer de criança. Então, é um número muito bacana e, de maneira geral, no tarô, nas cartas numeradas, traz para a gente também essa sensação, né, da beleza e da perfeição. Daí a gente vai para o 7, e no 7 a gente tem a ideia de integridade e totalidade. Temos a união do terreno com o divino, né? Do 3 com o 4, novamente feminino e masculino. E tem a personificação do todo, tanto no período como período, quanto como quantidade. Então a gente tem 7 dias da semana, 7 pecados capitais, 7 cores do arco-íris, 7 pedidos do Pai Nosso, 7 maravilhas do mundo, sacramentos, virtudes, planetas, 7 metais. Então o 7 ele vem também como uma matriz forte, né? Inclusive, quando a gente estudou lá os arcanos maiores, a gente também estuda os heptenários, né? Que são conjuntos de 7 cartas, onde nós teríamos ali a delimitação de etapas importantes da nossa vida. No 7, nós temos abrangidos tanto o espiritual quanto o mundano, significando tanto o sagrado quanto o amaldiçoado. É o número primo mais elevado da dezena e representa um conflito irredutível ou um complexo indissolúvel. Então, a gente tem aqui algumas representações do 7, né? Aí na sua esquerda, né? Existem, segundo uma crença antiga, 7 esferas entre o céu e a terra, na qual os planetas se movem. A gente tem a representação dos 7 chakras, aí à sua direita, e acima a união do triângulo com o quadrado, né? Do 3 com o 4. Quando a gente vai para o 8, a gente começa a olhar para o equilíbrio, para a justiça, para os novos começos. E no 8 nós temos um intermediário para um mundo melhor e mais elevado. Lembra lá dos arcanos maiores que no 8 a gente tem a justiça, né? E como que o mundo se torna melhor e mais elevado? Quando a gente começa a dar a nossa contribuição no mundo, né? Então, dentro da jornada pessoal de cada pessoa, a gente está falando daquele momento em que eu começo a compreender que existe um equilíbrio cósmico e que eu faço parte desse equilíbrio cósmico.
que aquilo que eu dou, que aquilo que eu ofereço para o mundo vai impactar o mundo, né? E vai melhorar o mundo e vai melhorar a minha vida também. Então a gente tem essa ideia aí do equilíbrio, essa ideia de que no fim as coisas são justas, porque as coisas, mesmo que a gente não consiga entender a causa, existe um motivo para aquilo estar acontecendo, existe um motivo para as coisas serem como elas são, né? Então, dentro dessa ideia, a gente tem aí essa ideia de justiça cósmica, de equilíbrio cósmico, nesse número. No octógono, nós temos a transição entre o quadrado, que é o terreno, e o círculo, que é o celeste, né? Ele tem elementos aí de um e de outro, né? Tem os traços, tem esses traços mais retos, mas também tem essa forma mais arredondada. O princípio que está em cima é como o que está embaixo. E aí a gente tem a lemniscata, né? Que é esse símbolo da eternidade, e ele é considerado o número da justiça por sempre se deixar dividir em partes iguais. E aí eu trouxe para vocês algumas das representações do 8, né? Nós temos o octógono, né? Que é uma linha intermediária entre o quadrado terreno e o círculo perfeito, a pia batismal e a coroa real octogonal, que também vão trazer aí para gente essa ideia de união entre o terreno e o divino, né? E dentro dessa ideia também a ideia do equilíbrio cósmico, a ideia de que nós precisamos fazer a nossa parte, né? Dessa ideia de estar a serviço, né? Quando uma pessoa, por exemplo, o que é um rei, o que é uma rainha, uma pessoa que é eleita para ser rei ou ser rainha. As pessoas não escolhem isso, né? De alguma forma é colocado para elas que aquela coroa que ela herda é algo que a coloca a serviço do todo, né? Então tem essa simbologia muito forte aí nessa representação octogonal. No 9, nós temos a verdade e a iniciação, ou seja, nós temos aqui o limiar de transição para um novo patamar. No 9, nós estamos quase prontos, né? É um lugar assim onde a gente já passou por bastante coisa e a gente está quase pronto para iniciar a completude que vem lá no 10, né? Quando a gente fala aí dessas 10 cartas dos arcanos menores, essas 10 cartas numeradas. E aí, o primeiro símbolo que a gente tem no 9 é a gestação, né? O fato de nós termos passado 9 meses no ventre da nossa mãe para que nós pudéssemos iniciar a nossa jornada. Aqui a gente tem o 3 vezes 3, né? Ou seja, 3 vezes o número divino, uma elevação da consciência antes de dar o próximo passo. A gente pensa aqui no eremita, né? Então, no 9 tem esse movimento da elevação da consciência, e eu penso aqui, por exemplo, no 9 de paus, que é uma carta que traz para a gente esse momento de que, tá, agora eu preciso me firmar em mim, né? Como vai ser esse próximo passo que eu vou dar? Então, o 9 de paus, ele traz essa ideia da firmeza, da conexão com a verdade interna, mas traz também essa ideia de que ali talvez exista um pouco de hesitação, um pouco de paralisação antes de dar o próximo passo. O 9 está presente em ritos xamânicos e rituais de iniciação, né? As ordens herméticas têm 9 passos iniciáticos, os noviços franciscanos e beneditinos só fazem seus votos eternos no 9º ano. E a pausa antes da iniciação visa o autoconhecimento para se agir de acordo com a verdade interior. E aí a gente volta lá no 9 de paus. Por que que no 9 de paus tem essa ideia de firmeza? Porque a pessoa está conectada com a verdade interior. Mas como eu me conecto com a verdade interior? Eu preciso me interiorizar para eu poder sentir essa verdade e agir de acordo. Daí a gente tem ali, né, o 6 como sendo um número que sai de si mesmo e vai para fora, e o 9 como um número que se recolhe em si mesmo. Lembra mais uma vez lá do eremita, né? No eremita a gente tem esse movimento de recolhimento para compreender melhor a si mesmo dentro da realidade. Daí do seu lado direito tem as 9 esferas celestiais de Hildegard von Bingen. Temos na Rosa dos Ventos o 9º ponto determinando o centro, mais uma vez voltando para essa ideia de que no 9 a gente volta para dentro, né? É esse lugar onde a gente faz o nosso processo de iniciação e de entendimento da realidade, de entendimento
de como essa realidade nos afeta. E finalmente a gente chega no 10, que é a ordem, a conclusão. Então, no 10, a gente tem a ideia de perfeição. Talvez você já tenha ouvido uma pergunta assim no filme, né? Quando alguém nasce, tem todos os dedos das mãos e dos pés, né? Então, quando a criança nasce com todos os dedos nas mãos e nos pés, ela é perfeita, tá tudo bem com ela. Temos aqui a ideia também de ordem divina, a conclusão, a realização de uma etapa terrena, com reinício em sequência. Então, quando a gente fala dos arcanos maiores, a gente está olhando para um ciclo também, né? Então, muitas vezes, por exemplo, no 10 de espadas, a gente tem lá a destruição das ilusões, das ideias que não funcionam. E aí, quando essas ilusões são destruídas, para onde você volta? Para o 1, que é quando a tua mente está limpa, quando a tua mente está receptiva à realidade que existe. O ápice da manifestação de determinado aspecto da realidade, o naipe, né? Em termos de realização ou de aprendizado. E o que é importante da gente entender? E quando nós chegamos no ápice, a realidade ela não é estática. Então, cheguei lá no 10 de copas, família de comercial de margarina. Vai ficar ali a manifestação? Muito provavelmente não. Então, nem sempre o fato de se chegar ao ápice quer dizer necessariamente que essa realidade vai ficar estável ali naquele lugar. Então, isso é muito importante da gente lembrar. A gente está no ápice, mas a vida ela é em ciclos, né? Então, embora seja normalmente positivo, por exemplo, um 10 de copas, um 10 de ouros, mas a gente precisa também analisar o contexto. Da mesma forma que eu tenho lá um 10 de paus, a pessoa está esgotada, cansada. Ali no 10 de paus é o ápice do esgotamento da pessoa. Então, depois daquele momento, muito provavelmente a pessoa vai falar: não aguento mais. E aí ela se libera de algumas obrigações e de algumas questões às quais ela vem se forçando. Então, a gente tem aí os 10 dedos das mãos, o Tetractis, que é um símbolo sagrado pitagórico, que é formado por 10 pontos, né, e forma esse triângulo. E temos a árvore da vida da Cabala. Então, esse foi o conteúdo dessa aula, o conteúdo que eu preparei para vocês no dia de hoje. Então, o que é importante aqui de você saber? Que essa é apenas uma introdução à simbologia dos números e que nessa introdução você tem a possibilidade de entender um pouco da energia de cada carta, de entender um pouco da energia que está envolvida. Quando é um 10 de copas, quando é um 2 de copas, quando é um 5 de copas, você vai perceber a partir do entendimento do naipe e do entendimento do número, você já vai ter uma ideia ali do que aquela carta quer dizer. E quando você estudar o significado, isso vai se aprofundando para ti. A gente se vê na próxima, quando nós vamos começar de fato a estudar as cartas numeradas. Voltei, gente! E aí, como que foi a aula? Me conta aqui nos comentários se você tem alguma dúvida e eu vou ficar feliz em te responder. Então, eu quero te dar a instrução aqui para que você possa ter a sua tiragem analisada no domingo. Eu vou selecionar 3 tiragens para serem analisadas sistemicamente. E você pode tanto utilizar a tiragem que eu ensino no primeiro e-book, que está lá no blog da segunda semana do Tarô Integrativo Sistêmico, como você pode utilizar uma tiragem que você já esteja habituada a utilizar, se você já é taróloga, se você já pratica com tarô. Então, como que você vai me mandar essas tiragens? Pelo WhatsApp, tá bom? Então, você pode me mandar pelo WhatsApp, você recebeu as minhas mensagens aí sobre a segunda semana do Tarô Integrativo Sistêmico. Naquele número que você recebeu as mensagens, você vai me mandar a sua tiragem com a sua interpretação, tá bom? E aí, no domingo, eu vou selecionar 3 tiragens sobre as quais eu vou falar mais detalhadamente. É importante que você tenha disponibilidade para estar ao vivo no domingo, porque eu quero saber do seu feedback, tá bom? Vai ser às 19 horas a aula do domingo. Então, eu te espero a sua tiragem. Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Instagram, tá bom? E aí, a gente vai se esclarecendo e a gente vai conversando. Então, até amanhã. Amanhã a gente vai entender o que precisa ter na tua tiragem de tarô. O que faz, quais são os fatores que fazem que você, que te permitem fazer uma tiragem de tarô bastante assertiva, bastante conectada com a sua história, com a história do seu consulente. Amanhã, excepcionalmente, a aula será liberada às 9 horas da manhã, tá bom? Não vai ser às 19 horas. Então, amanhã vai ser de manhã e no domingo a nossa aula fica às 19 horas. Então, um beijão e até amanhã.